Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já estive em velórios mais animados. Então eu vou tentar de novo. Boa noite a todos. Estamos todos cansados, né? Eu sei que o calor está incomodando bastante, principalmente eu que vim de uma região fria. Mas por incrível que pareça, né, hoje estava fazendo mais calor do que aqui. Né? Eu sou de Curitiba, meu nome é Luciano. Como eu comentei com vocês, eu tive o privilégio de participar dessa mesa. A minha história comuna é longa, né? É longa no sentido de, quando eu venho aqui para falar para vocês, eu venho para falar como se fosse um cidadão de Una, porque eu conheço cada uma das escolas de vocês, conheço pelo menos pelo nome cada um dos estudantes de vocês, porque desde 2018 a gente está caminhando juntos aí com um projeto de avaliação da aprendizagem, né, que é mantido pelo Instituto Arapiaú, em parceria com a ADR e com o ICEP, né, que faz esse trabalho, que é um trabalho às vezes dolorido, né, para a gente, né, fazer essas avaliações. Quando a gente fala em avaliação, né, os colegas que são da educação sabem, mas todos nós passamos por educação, a gente sabe que a avaliação não é uma coisa muito bem vista, né? E tanto mostra a seriedade do compromisso que vocês têm com a qualidade, que num momento tão especial, num momento tão bonito, num momento tão festivo, vocês convidaram uma pessoa para falar sobre a avaliação. Poderiam ter chamado alguém para contar piada, alguém para falar, fazer uma palestra motivacional, mas não. Né? Depois de todo esse tempo que nós estamos aqui, de todo esse processo, nós estamos repensando as nossas trajetórias. Nós estamos colocando à prova tudo o que nós fizemos dentro dessa história e o que nós precisamos fazer. Então isso demonstra seriedade, demonstra compromisso, demonstra que a educação não está aqui para fazer apenas ações que apareçam no jornal. Né? Nós estamos realmente compromissados com a qualidade do aprendizado de todos e de cada um dos nossos estudantes que estão lá nas nossas escolas. E eu vou ser muito breve, eu sei que vocês estão cansados, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não posso me furtar de dar alguns recados. A minha fala não vai ser uma fala tão floreada, né? Eu vou colocar o dedo na ferida também, porque é a minha função enquanto pesquisador, enquanto parceiro de vocês, e eu acredito que essa também seja a função de nós enquanto profissionais de educação. Né? Pensar as nossas trajetórias, comemorar sim o que nós estamos acertando, mas entender que o vento bate mais forte quando a gente chega no topo. Né? E Una ainda está longe do topo. Avançou muito, muito. Eu sou testemunha disso. Mas nós temos ainda muitos desafios para enfrentar. Muita coisa para se fazer. Muito estudante que ainda não aprendeu. Então, a minha fala, eu peço licença para vocês, eu não quero ser unânime, né? Eu estou longe de ser um profundo e absoluto conhecedor de tudo e de todas as coisas que acontecem na educação, então tudo que eu falar aqui, vocês têm o direito de não concordarem. Eu gosto quando não concordem. Mas eu vou transmitir para vocês o sentimento não de um pesquisador, não de um doutor, não de todo esse currículo bonito que foi passado aqui. Né? Mas eu gostaria de apresentar para vocês o meu currículo verdadeiro. Né? Eu sempre brinco, deixa eu ver se vai funcionar. A gente precisa realmente passar, né, um currículo formal em eventos solenes assim, mas esse é o meu currículo de verdade. Está bem pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês. Todo esse material aqui, ele vai ser só um apoio, tá? Então eu já deixei um QR Code, eu vou botar depois ali, eu deixei um QR Code na tela, e esse material depois fica disponível até para vocês replicarem. Muito do que eu vou falar aqui não vai ser novidade, principalmente para quem já trabalhou comigo. Levanta a mão quem já me conhece.
né, que a gente já participou de reunião, são poucas, então me parece que não vai ser chato para muita gente. Tá? Eu ingressei aos 5 anos de idade, no primeiro ano, sem frequentar a educação infantil. Nós temos muitos professores de educação infantil aqui, né? Levanta a mão. Grita eu! Isso. Professor de educação infantil, por que está falando de avaliação? Né? Porque esses estudantes que hoje estão fazendo essa época passaram pela educação infantil, os estudantes que estão aí com vocês serão os nossos estudantes do futuro. Então a educação é uma só. Por isso que não cabe a gente chamar só professor de português e matemática para falar sobre avaliação, já que o SAEB só avalia português e matemática, mas são professores de biologia, de física, de química, de história, de educação física, de ciências, de arte, de ensino religioso. A gente precisa conversar porque todo vai convergir para o aprendizado. Independente de você fazer uma prova só com português e matemática. Então, nós precisamos falar sobre avaliação. E não só a avaliação formal, porque a educação precisa de instrumentos, e o instrumento que conduz, que dá a bússola para que a gente possa chegar a um lugar é a avaliação. E a gente já vai desmistificar um pouquinho esse conceito de avaliação. Mas eu comecei aos 5 anos de idade sem fazer educação infantil, e isso me prejudicou bastante. Né? Eu sempre fui um menino que estava com dificuldades, né, ao longo da minha trajetória. Perceba que eu entrei no primeiro ano aos 5 anos, naquela época podia. Né? Aos 8 anos eu fui diagnosticado com dislexia porque eu era extremamente conversador, segundo a professora Maria Elisa. Né? Vocês viram que os nossos colegas aqui na mesa, todos, inclusive o Rogério, o prefeito, citaram nomes de professores que os inspiraram positivamente. Vocês vão perceber que durante a minha fala eu vou citar um monte de professores que me inspiraram negativamente. E isso tem um propósito, porque eles me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, mesmo me causando danos. Né? Porque o professor também tem esse talento de causar danos, tá, gente? Não se muda, né? Porque a gente realmente pode machucar uma criança, sem querer, mas a gente pode. Né? Asmático, obeso, usei óculos tipo fundo de garrafa desde os 6 anos de idade, e quem é professor de escola pública sabe muito bem o que isso significa. Né? A quantidade, na época não se utilizava esse termo, mas a quantidade de bullying que eu sofria era imensurável, né, por ter essas condições realmente restritivas. Né? Sou péssimo em qualquer esporte coletivo, segundo o professor Joel. Né? Coordenação motora fina comprometida, segundo a professora Giazi de Artes, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de preencher e pintar aquelas coisinhas que ela me passava. Depois foi se descobrir que era um problema de visão. Né? Dono de uma letra classificado como um garrancho legível, segundo a professora Guerra Helena. Né? Eu morria de ódio da Ângela, porque a Ângela era sempre tida como exemplo de letra maravilhosa, bonita, linda e bem desenhada, e o Luciano era tido como exemplo de quem fazia um garrancho legível. Né? E ela expunha isso na frente de todo mundo, e aquilo me constrangia demais. Né? Hoje eu conheço a Ângela, né? E a Ângela já me ouviu falar algumas vezes, e ela deve entender mais ou menos que aquela letra dela não a levou muito longe, né? Embora ela ainda seja uma pessoa muito bem sucedida. Né? Acumulei mais de 425 pontos na CNH, já perdi a carteira 4 vezes, né? Porque eu sou extremamente distraído e passo radares, que o limite é 40, eu passo a 45, o limite é 50, eu passo a 55, eu não gosto de acelerar, porque eu sou extremamente distraído. Né? E vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Tentei aprender já sem sucesso a tocar mais de 5 instrumentos na vida, nunca consegui aprender. Né? Tenho uma relação de amor muito grande com a música, mas a música não está em mim da forma que eu gostaria. Né?
de poder ter a eloquência de tocar um instrumento com habilidade, como a gente viu aqui nos colegas. Estou estudando o contrabaixo, fiz uma promessa para mim mesmo que vou morrer pelo menos sabendo tocar um pouquinho de contrabaixo, né? Mas não tenho realmente talento nenhum, e tudo que eu aprender, eu vou ter que aprender com esforço, né? E aos 48 anos de idade, eu ainda não sei ver hora em relógio de ponteiro. Eu uso para bonito, tá? Mas a escola não me ensinou. Eu sempre tive relógio digital e não aprendi. Tanto é que se eu fizer uma prova do SAEB, eu vou errar aquelas questões que perguntam horas, né? Porque foi uma habilidade que não me foi proporcionada para ser desenvolvida. Tudo isso a gente está falando de uma escola, né? De um conhecimento conteudista que alguém em algum momento disse que era importante, né? E por conta de todos esses professores eu fui estigmatizado porque alguém disse que eu tinha que ter uma letra bonita, alguém disse que eu tinha que me dar bem nos esportes, alguém disse que eu deveria saber hora em relógio de ponteiro, alguém disse que eu deveria saber desenhar extremamente bem, se não por princípios utilitários, pelo menos para ir bem na prova. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estudei em uma escola pública desde o início até o meu doutorado. Uma escola que não foi perfeita em momento algum, até porque eu também não fui um aluno perfeito, mas uma escola que mudou a minha vida, que me transformou e que me possibilitou hoje eu estar aqui sendo professor de professores. Então percebam, gente, que a gente não precisa ser perfeito. A nossa escola não precisa ser perfeita. Ela tem defeitos? Tem. O nosso diretor tem defeito, o nosso coordenador pedagógico tem defeito, a estrutura das nossas escolas tem problemas. Nós não somos perfeitos, os conteúdos não são perfeitos, o currículo da educação brasileira não é perfeita, mas ela muda vidas, ela transforma. E talvez seja a única chance e esperança de alguém que nasceu muito pobre como eu e que conseguiu não ficar milionário, mas pelo menos ter a vida que escolheu, sendo feliz e realizado com aquilo que ele escolheu para fazer. Só que essa escola, ela não é uma escola que ela pensa de uma certa forma para a gente entender qual é o legado dessa escola. Vamos pensar um pouquinho qual a função social da escola que nós temos. Gostaria que vocês refletissem comigo, né? E se vocês olharem esse vídeo, vocês vão ver que a escola que a gente hoje herdou de toda a construção social, desde o surgimento da escola no início do século XIX até a escola que nós temos hoje, é uma escola que se assemelha muito, e agora, por favor, não fiquem impressionadas com o que eu vou falar, mas é uma escola que se assemelha muito ao modelo industrial, né? Porque a escola, do jeito que a gente conhece, ela copiou o modelo industrial de Henry Ford. Porque o objetivo da escola, quando surgiu, era fazer com que todos os alunos aprendessem do mesmo jeito, o mesmo conteúdo, no menor intervalo de tempo possível. Era um processo que a linha de produção de Henry Ford serviu muito bem no início do século XIX para assegurar que a escola hoje funcionasse. Lógico, nós evoluímos muito desde então, mas durante muito tempo a escola foi isso. Foi uma linha de produção, onde nós tínhamos conteúdos trabalhados por especialistas, como na minha produção de Henry Ford. Você não precisa saber construir o carro inteiro, basta você saber muito bem construir aquele pedacinho do carro, e em um período específico de tempo você entra na sua sala de aula, dá o seu conteúdo, dá as costas para o seu aluno, daí entra um outro profissional com outro conteúdo, e assim sucessivamente,
para que no intervalo entre alguns períodos você faça um controle de qualidade e verifique se o seu aluno está aprendendo bem. Afinal, você precisa trabalhar com um conteúdo de tamanho único, né? Um currículo de tamanho único. Então é muito mais fácil se todos os seus alunos forem padronizados. Por isso surgiram as avaliações, para você tirar da linha de produção aqueles estudantes que não estavam de acordo com a regra, né? Quem é um pouquinho mais antigo, aqui somos todos novos, né? Mas existia algo chamado exame admissional. Vocês já devem ter ouvido os pais ou os avós de vocês comentarem sobre isso, né? Que eram exames que eram feitos quando você terminava o que hoje é o ensino fundamental, que se você não passasse, você simplesmente não tinha acesso ao colégio, né? O que hoje seria o 6º ano. Você parava de estudar, porque a escola não era para todos, né? O Enem hoje é um exame, é um controle de qualidade, entre aspas, né? Porque se o estudante não desenvolveu as habilidades necessárias e não passa no Enem, ele é impedido de seguir os seus estudos numa carreira profissional, porque tem um instrumento que está dizendo para ele que ele não é capaz. Percebam o quanto isso é complicado. A gente usar uma avaliação para interferir na vida e no sonho de quantos que não conseguem ingressar numa faculdade, né? Porque simplesmente uma avaliação disse. E aí, eu quero aproveitar o momento para a gente questionar se a escola de hoje é uma escola como era de antigamente. É lógico que não. Todas as imagens que eu passei para vocês são imagens de um século atrás, no mínimo, né? Nós já estamos no século XXI. Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas... além dessa relação que eu vou passar para vocês, que é o resumo de tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas imagens, na escola de hoje, para a gente refletir se realmente alguma coisa mudou. Porque a indústria da qual essa escola se baseou mudou. Concordam comigo? Hoje, se a gente entrar numa fábrica, ela é completamente diferente de uma fábrica do início do século XIX. E a escola, nessa mesma idade, será que mudou? Né? Será que os nossos métodos continuam os mesmos ainda hoje? É lógico que os estudantes mudaram, mas se você botar o pé numa sala de aula hoje, na maioria das vezes você vai encontrar uma lousa digital. A nossa colega falou do giz, né, que eu ainda uso, né? E não sei porquê, eu acho que eu sou masoquista, mas eu gosto, né, do cheiro daquela sujeira que o giz de escola faz, né? Mas os métodos, será que mudaram? Né? Vocês estão vendo essa foto aqui, o pessoal que está lá no fundo? Depois olha quando vocês tiverem acesso ao arquivo. Vocês estão vendo o que essa criança está segurando? Essa foto é de 1868. Dá a impressão que ela está segurando um iPad, um tablet, né? Mas na realidade isso daí se chama tabuleta, que era um mini quadro de giz que os alunos usavam para fazer cálculos, né? O uso disso daqui muito se assemelha hoje a um tablet, né? E todos os recursos tecnológicos, muitas vezes, são muito parecidos. Mas o que a gente precisa questionar, além de tudo isso, é se essa escola funciona para os alunos do século XXI. É por isso que eu estou colocando essas questões aqui. Porque essa escola algum dia funcionou para aquela época. Mas será que elas funcionam agora? Para o meu estudante que está aqui hoje, no ano de 2024, né? Ou simplesmente mudaram-se os recursos, mudaram-se os estudantes, modernizou-se o ambiente. A minha avó falava, vestir o santo velho com roupa nova, né? Mas muitas vezes a nossa escola não está dando conta de garantir o direito de aprender dos nossos estudantes. E aí que eu vou chegar no ponto principal da nossa fala. Garantir o direito de aprender.
Essa é a função da escola. E desculpem a minha sinceridade, e não estou criticando, mas de nada adianta a gente investir um caminhão de dinheiro, o prefeito fazer todo o movimento, não estou criticando, né? Os vereadores fazerem todo o trabalho que fazem e a gente derramar um caminhão de dinheiro aqui em Una. Né? Não adianta a gente ter todas as salas climatizadas. É lógico que é importantíssimo isso, porque você garante o conforto para que os alunos aprendam. Vocês estão passando calor, daqui a pouco a mente de vocês vai viajar porque vocês não estão confortáveis aqui. Imagina o nosso estudante, né? Embora hoje a gente esteja num ambiente muito gostoso, as nossas crianças elas têm que enfrentar um solão todo dia, né? Tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um monte de coisa que é fundamental e indispensável para a criança aprender. Mas se tudo isso você entregar e a criança não aprender, será que a escola cumpriu a sua função social? Então é isso que a gente precisa refletir hoje. Eu gostaria que vocês pensassem, porque para mim a escola de qualidade é a escola onde o aluno aprende, simplesmente. É lógico que nós queremos ter uma escola, né, que valorize as habilidades ao invés do conteúdo, né? Uma escola que tenha aulas que sejam flexíveis, que não sejam tão restritas, que não precisa ser classificada por etapa e série, mas sim por graus de habilidades, né? Um sistema inclusivo e acolhedor, as avaliações que sejam contínuas, que não sejam classificatórias, que sejam realmente para nos apontar os caminhos que nós precisamos seguir e não simplesmente dar nota para os nossos estudantes, né? Que tenham conteúdos que façam sentido, sim, para os nossos estudantes. O conteúdo formal é importante? Sim, desde que faça sentido na vida dos estudantes. Eu, por exemplo, contando da professora Maria Elisa, eu falei que o professor às vezes tem o talento de traumatizar uma criança. Eu vou contar a história para vocês do que aconteceu comigo quando eu estava no 3º ano. A professora Maria Elisa da Fonseca, que ainda está viva, né? Ela, na época, ela deu para nós uma lista de substantivos coletivos. E ela tinha um sistema muito legal, né? Toda semana ela trabalhava com determinado conteúdo, trabalhava aquela semana com o conteúdo. Na sexta-feira era sagrada, ela entregava um papel biografado com ponto, ela chamava de ponto, né? A gente levava aquilo para casa, estudava durante o final de semana e na segunda-feira seguinte era prova oral. Né? A gente ia lá na frente, do ponto ela tirava 5 itens e te perguntava e você tinha que responder. Era assim que funcionava na época. Uma carta de alforria. Né? E ela se tacou a se matricular numa autoescola aos 60 anos de idade. Aí quem participou, já quem tem habilitação, né, sabe que você tem todo um rito para você cumprir, né? Tem todo um conteúdo para você estudar, de aula teórica e de aula prática. Na aula prática, como ela não sabia nada, né, o instrutor teve que ensinar ela do zero, né, desde arrancar, fazer todo aquele procedimento. E a gente sabe, todos nós que aprendemos a dirigir, sabemos a dificuldade que é no começo, aprender a dirigir. Concorda comigo? Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, ela tinha lá um X número de horas práticas para fazer, fez a prova teórica, passou, porque ela decorou aquela prova, né? Inclusive ela sabia diferenciar o que era uma conversão do que era uma confluência, né? Porque tem uma placa que é confluência e tem uma placa que é uma conversão. Ela soube e acertou. Mas o cara começou a pressionar ela, falou: Dona Neuza, do jeito que a senhora está indo aí, a senhora vai reprovar na prova prática. Aí ela, mas eu preciso de mais aula, eu preciso de mais prática. Comprou mais um pacote de aula prática. Fez um pacote de aulas práticas e não conseguiu. Toda a dificuldade que ela tinha. Chegou um momento que o cara falou: Dona Neuza, a gente vai ter que treinar baliza. Sabe a baliza, estacionar de ré?
Aí ela atravessava o carro de um jeito. Eu fui lá ver porque ela fazia aula perto da minha casa. A autoescola é bem pertinho da minha casa na época onde eu morava. E aí, com toda aquela dificuldade dela, né, chegou uma hora que eu acho que o instrutor perdeu a paciência, ou não tinha mais o que fazer. Ele falou: Dona Neuza, eu vou passar um macete para a senhora. A senhora vai dar ré, vai dando a ré, e lá como é uma cidadezinha pequena, a prova do Detran era feita no mesmo local que eles treinavam. Então ele falou: a senhora está vendo esse poste aqui, ó? A senhora vai dando a ré, vai dando a ré. Quando o poste chegar no meio do vidro do passageiro aqui, a senhora esterça tudo para a esquerda. Aí o carro vai embicar. Aí a senhora olha nesse espelho aqui, ó. Quando a baliza chegar no meio, a senhora vira tudo para a direita que o carro vai encontrar certinho. E ela não errou nenhuma. Por que você não me falou? Não fez eu perder tempo? Né? E ela acertou uma atrás da outra. Resultado: ela fez a prova, ela passou, ela tem uma carteira de habilitação. A primeira vez que ela saiu na rua, ela não tinha um poste para dizer para ela que ela tinha que fazer a ré. Ela se assustou, ficou desesperada, teve que parar o carro 500 metros para frente e nunca mais dirigiu. Por quê? Primeiro, porque uma prova disse para ela que ela tinha habilidade para dirigir. Segundo, a escola que ela fez, nesse caso a autoescola, não respeitou o tempo dela aprender. Da mesma forma que muitas vezes a nossa escola não respeita o tempo do estudante aprender. A gente passa um conteúdo e tem que vencer outros conteúdos e mais outros conteúdos, e aí a gente vai, não aprendeu, vai embora. Chega uma hora que a conta chega. Né? E outra, aquele treinamento que, na melhor das boas intenções, o professor tentou passar para ela, não se configurou em aprendizagem. Então, às vezes, quando a gente tenta dar atalho para os nossos alunos, a gente também comete esses erros. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês e a gente já encerra. Né? Resolveram problemas, né? O efeito do padrão 5 modelo. A questão está dizendo o seguinte: tinha 13 frutas numa cesta. Acompanha comigo lá. Já vai acabar. Tinha 13 frutas numa cesta. Comi 5. Quantas sobraram? Resposta: 8. Pergunta: essa questão é uma questão de adição ou de subtração? Vamos, gente. Subtração? Na minha terra pergunta assim: é de ponhar ou de tirar? Né? Vocês responderam corretamente, é uma questão de subtração. Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão? Porque para uma criança não está claro isso. Como é que vocês sabem que é uma questão de subtração? Que eu tinha 13, eu comi 5, então eu tirei, não é assim? Vocês vão dar a palavra-chave para a criança. O que está indicando nesse caso aqui que é uma questão de subtração? A palavra-chave comi. E na melhor das boas vontades, vocês explicam isso para a criança. Olha, eu tinha 13, eu comi 5. Faz até o mapinha lá, coloca as frutas na mesa, tira, né? Tenta partir para o concreto, material dourado, ábaco, enfim, existem estratégias de monte para a melhor das boas vontades que você tem, você ensinar a sua criança que a palavra comi reflete a subtração. E a criança aprende. Ou melhor, ela entende. Porque se uma outra prova cobrar assim, ela vai responder 10 ou 10. Maria fez alguns bolinhos. Seu filho comeu 5 e ainda restaram 15. Quantos bolinhos Maria fez? E a criança te responde 10. E a culpa é dela? Né? Primeiro, numa prova você nunca vai cobrar desse jeito. Concorda comigo? Então, se a gente não tiver uma avaliação, a gente corre o risco de entender que o seu aluno aprendeu aquele determinado conteúdo, mas na realidade você o treinou.
Isso acontece com matemática, eu estou mostrando um exemplo para vocês aqui, né? Esse exemplo aqui é um exemplo formal, realmente. Ó, o trabalhador recebeu um salário de R$180 por semana. Se ele tivesse 100% de aumento, 180, se ele tivesse 100% de aumento, quanto seria o seu salário por semana? 180, 100%, 360. Apenas 28% acertaram. Só que além disso, olha o que a avaliação está nos dizendo. 71% erraram, quase 72%, e 63% desses estudantes marcaram a alternativa C. Quanto é a alternativa C? 280. Então, qual foi a conta que o estudante fez? 180 como 100. Então, a avaliação, ela serve também para te dar essas respostas. Tá? Porque muitas vezes a gente faz uma avaliação, ou a gente tenta ensinar os nossos estudantes, sem respeitar o tempo e o momento desse estudante aprender. E aí eu vou utilizar Vygotsky, para a gente acabar. Vygotsky diz assim, quem fez pedagogia, ou quem estudou educação, todos nós estudamos, né, ele diz que todos temos uma zona de desenvolvimento que se chama zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a gente aprendeu, aquilo que já está consolidado. E todos nós temos a zona de desenvolvimento potencial, que é onde nós podemos chegar. Só que essas zonas de desenvolvimento são diferentes em cada um dos nossos estudantes. Concorda? Para que o aprendizado possa fazer sentido, a gente precisa trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. O que isso quer dizer? Que eu devo trabalhar com conteúdos, com assuntos, que não sejam simples a ponto de não provocar nenhuma mudança no meu estudante que já sabe aquele conteúdo, que já está na zona de desenvolvimento real. Mas eu também não posso aplicar um conteúdo ou trabalhar um conceito muito complexo, porque senão ele vai se desmotivar por não entender nada. Então esse é o grande desafio. Né? Quem já viu essa foto? Levanta a mão. Vocês estão conseguindo ver essa foto aí? Essa foto... ela não faz sentido para muitos de vocês, alguns de vocês já viram essa foto, porque ela não está trabalhando na zona de desenvolvimento proximal de vocês. Para alguns de vocês, ela está confusa, ela não está clara. Vocês não conseguem enxergar a vaca que está retratada aí. É uma vaca, sim, é uma vaca. Por que vocês não conseguem enxergar essa vaca? Porque não foi desenvolvida em vocês a habilidade suficiente para que vocês consigam interpretar essa imagem. A mesma coisa, meus queridos, minhas queridas, acontece com os nossos estudantes. Se eu não respeito o tempo e o momento de aprender, se eu não asseguro a esses estudantes o desenvolvimento daquelas habilidades que precedem a leitura, esse estudante nunca vai ver a vaca. Resumindo, para a gente não perder tempo, sabe aquela necessidade que nós temos de fazer com que os nossos alunos aprendam a ler no 5º ano? Não é nem no 3º, no 5º. Eu estou jogando lá para o 5º, sabe? O aluno nunca vai conseguir fazer uma inferência se ele não desenvolver todos os pré-requisitos que são necessários para que ele consiga interpretar aquele texto. Ou seja, se eu não promovo ao aluno a capacidade de localizar uma informação explícita, ele não conseguirá inferir uma informação implícita. Da mesma forma que muitos de vocês não estão enxergando a vaca. Quer ver como o olhar de vocês muda agora? Agora, tenta não enxergar a vaca. Impossível. Concorda comigo? Todos nós estamos vendo essa vaca com clareza.
A mesma coisa acontece com aquele estudante com dificuldade. Se você não atingir a zona de desenvolvimento principal dele, não há santo que faça ele aprender. Por isso que nós precisamos de instrumentos. Por isso que o professor precisa lançar mão de ferramentas para dizer aonde o estudante está. E por isso que nós precisamos repensar, agora voltando na temática da jornada de vocês, os nossos métodos. Porque se eu ficar insistindo em ensinar o meu estudante do jeito que eu acho que ele deve aprender, ele não vai levar. Então nós precisamos sim refletir sobre a forma e sobre o modo de cada um de nós ensinarmos. Eu acho que isso é o que a gente sai com esse desafio. Quando nós entendermos que os nossos alunos só vão aprender se nós conseguirmos dosar o remédio da forma certa e na quantidade certa, porque nem todos aprendem da mesma forma, nós estaremos garantindo sim a ele o direito de aprender. Eu gostaria só de encerrar para vocês com um relato de vida para mostrar para vocês assim, da importância, assim, em termos de avaliação, dessas reflexões que eu queria colocar para vocês nesse momento. Mas a gente entender como todos os exemplos que nós vimos aqui, desde quando o Rogério falou, todos os nossos outros colegas falaram, o prefeito falou, né, e citou nominalmente professoras do passado, nós entendemos que hoje nós somos essas pessoas que estão fazendo parte das vidas dos nossos estudantes. Ah, mas eu sou coordenador, eu sou diretor, eu sou merendeiro, não interessa. Você é um educador. Você está fazendo parte do processo de educação dessas crianças. E o professor, ele tem essa magia, né, esse dom de realmente ficar gravado na mente das nossas crianças. Levanta a mão quem lembra o nome do médico que fez o seu parto, que te trouxe a vida. Levanta a mão o nome do seu pediatra que te atendeu durante um bom tempo da vida. Levante a mão quem sabe o nome do engenheiro que projetou, planejou e assinou a planta hidráulica da casa que você mora. Mas levanta a mão quem lembra do nome da primeira professora que você teve. Da mesma forma, eu me lembro de todos os professores que eu tive. Eu me lembro do professor Joel que disse que eu não poderia, que eu não tinha habilidade nenhuma para praticar esporte coletivo, porque, agora já estou acabando, é de verdade. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu convidei um amigo meu para ir fazer uma escolinha. Tem professor de educação física aqui? Para fazer uma escolinha de vôlei. Né? Na minha cidade, é uma cidade pequenininha. E eu convidei para ele, vamos fazer escolinha de vôlei? Eu fui. E eu cheguei lá e participei de um treino, de um treinamento. Chegou no final do treino, o professor Joel me chamou no canto e falou assim, olha, quinta-feira você não precisa vir. Não precisa mais vir. Porque eu tenho um campeonato, eu estou preparando minha equipe e ele não disse com essas palavras, mas eu entendi, você não leva jeito para o vôlei. E realmente eu não levava jeito para o vôlei. Eu sou baixinho, né? Eu era forçadinho. Mas imagina o que isso faz a uma criança de 12 anos de idade dita por um professor. Lógico que eu fui para casa arrasado, não contei para minha mãe, chorei um monte e jurei que eu nunca mais iria praticar um esporte coletivo na vida. Passado um certo tempo, eu já estava com os meus 16 anos de idade, um colega meu falou assim, a prefeitura vai reativar a banda do município. Vamos lá, vamos aprender, vamos fazer aula de música? Eu falei, vamos. E eu fui, com 15, eu já gostava de música. Meu pai, ele não sabe tocar nenhum instrumento, mas ele já foi provado que ele tem ouvido absoluto. Então ele ama a música. Eu passei a vida inteira escutando, desde Toninho Pitbull até música clássica. E me apaixonei pela música, porque meu pai gosta muito
de música. Hoje ele está surdo, ele não consegue mais ouvir. E eu herdei esse gosto pela música. Então, quando eu fui convidado aos 15 anos para aprender um instrumento, eu fui correndo. Aí cheguei lá, era uma audição. Né? Então estava lá o maestro, e ele chamava de um por um, a pessoa tocava para saber se entrava na banda ou não. Né? E eu me lembro muito bem do professor Maneco, a gente chamava ele de professor Maneco, hoje já falecido. Né? Quando chegou a minha vez, ele me chamou, eu sentei lá, eu nem sabia o que era uma audição para mim, eu ia ter aula de música. Né? Mas ele estava selecionando os músicos para fazer parte da banda, para reativar a banda do município. E aí o professor Maneco perguntou assim, o que você toca? Eu falei, nada. Aí ele falou assim, o que você quer aprender a tocar? Eu quero aprender trompete. Né? Aí ele deu um trompete para mim. E eu, nada, lógico, na primeira vez que eu peguei um trompete na vida, não saiu absolutamente nada. Aí o professor Maneco falou assim, olha só, o trompete não é um instrumento para você. A boca é muito grande. Na época eu não me ofendi, né? Mas ele falou, tua boca é muito grande para o vocal do trompete, você vai ter que fazer muita força. Pega esse instrumento aqui que você vai conseguir tirar um somzinho. Ele deu um bombardão, uma tuba, né? Aquela tuba, um instrumento grandão, o vocal grandão. E realmente eu consegui tirar um somzinho com aquilo. E aí eu comecei a ensaiar com a banda. Né? Ele me acolheu e começou a me ensinar, com toda a paciência do mundo. Só que aí tinha um outro problema, eu tinha asma, eu comentei com vocês, né? E aí, como só tinha 2 tubas na banda, né? A hora que eu parava de tocar aquela tuba fazia falta. Só tinha 2 tubas. E ele falou, Luciano, vamos fazer o seguinte, vem pra cá. E me deu um outro instrumento, que era o trombone de vara, né? Trombone, tem um vocal um pouquinho menor, e é um instrumento muito difícil de você acertar as notas, porque ele não é temperado, né, professor Adolfo? Né? Você precisa acertar a nota ali na prática. E aí o que ele fez? Ele pegou uma caneta dessas marca-textos e marcou para mim a nota Si e a nota Dó. Fez um risquinho assim. E falou, olha, aqui você toca Si, aqui você toca Dó. Ele pegou a minha partitura que eu estava estudando e riscou todas as notas que não eram Si e não eram Dó. E eu fiquei ali. Só Si e Dó, tirando aquela somzinha. E eu era o terceiro trombonista, né? Então eu fazia a 7ª, a 5ª nota da melodia. Né? E como tinham 7 trombones, por mais que eu parasse de tocar, sempre tinha alguém que segurava as pontas. E eu fiz parte daquela banda. Eu nunca me tornei um solista. Eu nunca fiz uma apresentação no Carnegie Hall, porque eu não tenho o dom da música. A música não está comigo e eu não consegui aprender bem o trombone. É lógico que com o tempo eu aprendi outras notas, mas graças a um professor na essência da palavra que não me tirou no primeiro treino, que não disse, olha, você não vai levar jeito, mas que mudou o instrumento várias vezes até encontrar o instrumento correto, que mudou o método várias vezes até que eu conseguisse aprender. E, além de tudo, compreendeu o papel de ser professor, que é entender que nem todos os alunos que nós temos vão chegar no final iguais, padronizados, tocando com a mesma habilidade. Da mesma forma que cada um de nós dirige com habilidades diferentes. Mas todos nós que se propusemos a dirigir, dirigimos. Até eu que já perdi a carteira 4 vezes. Né? Porque o professor realmente ele usa aquela avaliação não para dar uma nota para o aluno, mas para avaliar a sua forma e o seu método de ensinar. E cada vez que eu pego uma prova dos meus estudantes e vejo que os meus estudantes não foram bem, eu lembro do professor Maneco e me questiono o que eu posso fazer para melhorar o meu método, para melhorar a minha forma,
ou para melhorar o instrumento que eu estou utilizando para que esse aluno aprenda. Porque a beleza da música está nisso. Né? Nem todos tocam maravilhosamente bem. Mas no dia que foi inaugurada a banda, eu estava no cantinho, tocando meu trombone. E o meu pai estava aqui, exatamente nessa posição, chorando por me ver tocando numa banda. E isso eu vou levar para o resto da vida. Tá? O papel verdadeiro de um professor e a possibilidade que o professor Maneco me deu quando realmente entendeu o papel de ser professor. E a diferença que o ensino, nesse caso a música, da mesma forma que vocês me ensinam, que vocês vão começar a partir do dia 4, pode transformar a vida dos estudantes de vocês. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição de um. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrem-se de que as grandes coisas do homem foram construídas a partir do que parecia impossível. Essa frase é atribuída a Charles Chaplin. Tudo que nós temos, alguém algum dia disse que era impossível. E da mesma forma, nós precisamos fazer o impossível, o que nós temos, pela educação de hoje e pelas nossas crianças. Beijo no coração de vocês e até a próxima.